Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu, professora Patrícia Chagas, vou estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre medidas de área. Mas antes eu vou conversar aqui com vocês sobre algumas características que nós já conhecemos das figuras geométricas, tá? Que através dela facilita muito na hora da gente estar fazendo os exercícios, tá bom? Aqui eu tenho duas figuras geométricas, um retângulo e um quadrado. Qual é a característica principal do retângulo? Eu tenho dois lados do mesmo tamanho e dois lados do mesmo tamanho, tá? Já o quadrado, ele possui 4 lados do mesmo tamanho. Então, isso são características. Agora, nós vamos conhecer sobre uma outra situação. Vamos falar sobre as propriedades das figuras geométricas, tá bom? São duas as propriedades. Uma é o perímetro, que provavelmente vocês já fizeram alguns exercícios, mas eu vou relembrar aqui com vocês, tá? O perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, aqui na minha figura, eu tenho 4 pedacinhos, sendo que são 2 em altura e 2 de comprimento. E aí, na hora que eu vou somar o meu perímetro, é fácil. 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 8. Qual a unidade de medida? Pode ser centímetros, pode ser metros. Aqui eu estou falando somente na questão dos números, tá? Para facilitar na hora de vocês estarem fazendo o exercício. Então, a unidade de medida vai estar lá determinada no exercício que vocês estiverem fazendo. Então, o perímetro, para relembrar, é a soma de todos os lados. Já a área é o que tem dentro da figura, tá? É bem diferente. O perímetro é o que eu tenho em volta da figura. A área é a parte interna dessa figura. Eu vou pegar a altura e vou pegar o comprimento. Nesse caso aqui, eu tenho 2 de altura por 3 de comprimento. Não vou usar adição, eu vou usar a multiplicação. Olha aqui, multiplicação dos lados, não de todos os lados. É da altura e do comprimento. Então, é bem fácil. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 o que, professora? Vai depender de como vai estar no exercício, tá bom? A unidade de medida pode ser centímetros, pode ser metros, milímetros. Então, preste bem atenção na hora do exercício para que vocês respondam com a unidade correta. Daqui a pouco eu volto para nós estarmos fazendo um exercício na íntegra para facilitar na hora de vocês fazerem os exercícios de vocês. Até mais! Agora, vamos fazer alguns exercícios juntos, tá bom? Eu procurei algumas informações com relação à medida de um campo de futebol. E eu quero saber aqui, ó, vamos usar a nossa imaginação, que esse desenho que eu tenho aqui em forma de retângulo é um campo de futebol. Eu sei que um campo de futebol tem 100 metros de comprimento por 50 metros de largura. Eu quero saber qual é a área, quanto tem aqui dentro do campo de futebol. Então, nós vamos fazer uma continha de multiplicação, tá bom? Então, vamos lá. Centena, dezena, unidade. Vamos colocar 100 vezes 50. Assim como qualquer outra operação, toda vez que a gente vai fazer uma continha, a gente faz número embaixo de número para facilitar, tá bom? Então, eu vou multiplicar 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0, tá certo? Eu já multipliquei a casa da unidade, que é esse 0 aqui. Se eu já multipliquei, eu vou andar uma casa, vou completar com o número 0 aqui. E vou
começar a fazer a multiplicação da casa da dezena. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Tá? Agora eu tenho que somar a multiplicação da unidade e da dezena. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais nada, 5. Eu cheguei a um número 5.000. Esse é o resultado? Não, não é. Por que não, professora? Porque é 5.000 metros quadrados. Professora, por que 5.000 metros quadrados? Porque é lado vezes lado, tá? Então, ele tem a mesma medida de um lado, ele vai ter do outro. Então, ele é metro quadrado, tá certo? Já aqui, eu tentei fazer mais ou menos uma planta de uma casa bem simples. Sala, cozinha, quarto, lavanderia e banheiro. Nós vamos fazer a medida de 2 destes cômodos dessa casa. Da sala, 2 vezes 2. O que é isso, professora? 2 metros de comprimento por 2 metros de largura. Eu quero saber a área dessa sala. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 o quê? 4 metros quadrados, tá? Agora nós vamos fazer do quarto. O quarto tem 2 metros de comprimento por 1 metro de largura. 2 vezes 1, 2. 2 o que, professora? 2 metros quadrados. Agora, eu vou aproveitar essa mesma plantinha que tá aqui e nós vamos fazer um exercício de perímetro. Vai que lá no meio do exercício, peça para você a área e o perímetro. Qual é o perímetro do meu banheiro? E aí, lá vem a questão. O perímetro é a soma de todos os lados. 1 metro de altura, de comprimento, por 1 metro de largura, né? Então, eu tenho que somar mais 1 metro de um lado e mais 1 metro do outro. Então, o perímetro desse banheiro é a soma de todos os lados. 1 mais 1 mais 1. Então, aqui neste caso, é 4 metros. Não é metro quadrado, é metros somente. Porque nós estamos tratando de perímetro, não de área. Tá certo? Outro exemplo. Vou pegar o exemplo da sala. Vamos voltar para a sala? Vamos fazer o perímetro dessa sala. Essa sala eu tenho 2 metros de comprimento por 2 metros de largura, tá? Então, eu vou fazer lá 2 mais 2. E aí, eu tenho que somar mais esses 2 e mais esses 2 aqui. Então, 2 mais 2 mais 2. Eu tenho quanto? 8 metros. Então, quando eu estiver falando de perímetro, é só a soma, tá? E quando eu estiver falando de área, é a multiplicação. Soma dos lados, de todos os lados, perímetro. Multiplicação dos lados, área. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom, pessoal? Eu sei que é meio complicado, mas faz com calma. Tem dúvida, volta o vídeo, dá uma olhadinha e tenho certeza que vocês vão conseguir. Boa sorte a todos e até mais!